Dando prosseguimento no tema, agora eu vou falar para vocês os dinossauros do estado do Paraná. Eu já vou adiantando, são dois dinossauros e eles viveram mais ou menos na mesma época. Ambos são da mesma família, eles são terópodes, porém possuem características bem diferentes um do outro. Eles são Noassaurídeos, uma família de dinossauros que agora que estão começando a entender os seus hábitos, a sua aparência, entre outros. Bom, vamos começar. O primeiro é a Bertasaura, um dinossauro que media cerca de 80 centímetros de altura por 1 metro de comprimento. Ele possuía pequenas mãos, pés compridos e uma cauda longa que ajudava no equilíbrio. Seu pescoço era curto e a cabeça dele era parecida com um bico de papagaio. Ele não tinha dentes na boca. Não se sabe se ele era um animal carnívoro ou herbívoro. O fato dele não possuir dentes na boca dificulta saber com exatidão sua alimentação. Como ele era um terópode, é provável que fosse um animal carnívoro, mas ainda precisa ser estudado adequadamente para se ter certeza. Por exemplo, se sabem que outros noassaurídeos, quando filhotes, possuíam dentes, e adultos eles acabavam perdendo. Porém, eles acreditam que esse não é o caso da Bertasaura, porque ela ainda representava um animal um pouco jovem. Então, somente com estudos a gente vai conseguir entender. Seja como for, ele deveria ser um animal muito importante para aquele ecossistema. Vale lembrar que ele foi encontrado na região do cemitério dos pterossauros, onde foi encontrado os Kaiowajara, ou seja, aquela região era uma região desértica. Uma curiosidade sobre a Bertasaura é que o nome Bertasaura, com o final A e não Bertasauro, é devido ao fato dos paleontólogos acreditarem que o indivíduo encontrado fosse uma fêmea, embora eles não conseguissem confirmar isso 100%. Eles resolveram colocar o A no final justamente por isso, para dar a entender que é uma fêmea. A Bertasaura também é o primeiro dinossauro desdentado encontrado na América do Sul, no caso da família dos terópodes. Outra curiosidade sobre o nome é que ela recebe em homenagem a Berta Lutz, que foi uma importante política, pesquisadora, ativista feminista aqui no Brasil. E também o nome científico é Bertasaura leopoldinense, e leopoldinense, é claro, está fazendo referência à Imperatriz Leopoldina. Ou seja, eles colocaram duas personalidades femininas aqui do Brasil que se destacam. A Bertasaura foi só descrita em 2021, depois que estudaram blocos de fósseis que foram retirados daquela região de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, contendo fósseis não só de pterossauros, mas de outros animais, que aos poucos foram sendo identificados. A Bertasaura estava lá no meio, praticamente completa e até articulada. E sim, ela viveu na região que no passado era um deserto, mas que continha sim uma série de outros animais. Os pterossauros se destacavam, além do Kaiowajara tem o Keres dracon e também até acharam uma iguana antiga. Porém, eles também identificaram, antes até da Bertasaura, um dinossauro, que é o que eu vou falar agora. Chegou a vez de falar do Vespersauro, o primeiro dinossauro descrito para o estado do Paraná. Ele também era um dinossauro noassaurídeo, porém diferente da Bertasaura, ele tinha um focinho longo e tinha dentes. A mão dele também era curta. Muito provavelmente fosse um predador mais ativo. Ele possuía dentes e é provável que vivesse próximo daquela região, nos lagos que se formavam no meio daquela região desértica.
provavelmente viveu entre 125 e 100 milhões de anos atrás. É uma região que ainda se tenta determinar com exatidão a época, mas se sabe que foi no começo do período Cretáceo. Ele era mais ou menos do tamanho da Bertassauro, ele tinha 1 metro de comprimento e quase 1 metro de altura. E possui uma característica única, pelo menos identificado aqui para Nossaurídeos. O dedo dele, o dedo do meio, praticamente sustentava todo o peso do corpo do animal. No caso, o dedo do pé, porque ele tinha 3 dedos. Desses 3, o do meio era maior e sustentável, enquanto dos 2 do lado ficavam levantados. Quase como se com o tempo ele fosse perdendo os outros 2, ficando só com um no pé. Essa descoberta foi muito importante, porque até antes, em algumas regiões aqui do Brasil, existem, ao invés de fósseis, possuem pegadas. E os cientistas identificavam pegadas estranhas de um animal que eles não conseguiam identificar, porque ela não parecia com o formato padrão de dinossauro. Quando eles descobriram o Vespersauro e estudaram, perceberam que provavelmente o animal que fez isso era ou o próprio Vespersauro ou um parente. Inclusive, um estudo recente, no final de 2023, que identificou e batizou uma dessas pegadas lá no estado de São Paulo, está diretamente associado ao Vespersauro. É possível que durante o Jurássico, quando boa parte do Brasil era aquele imenso deserto de Botucatu, os antepassados do Vespersauro já tivessem essa característica de ter só um dedo no pé e os outros 2, o dedo do meio, forçando para permitir a caminhada e os outros 2 levantados. É provável que essa característica tenha se mantido e tenha ajudado esses dinossauros a sobreviver no deserto. Ele foi descrito em 2019, batizado de Vespersaurus paranaensis. Paranaenses em referência ao estado do Paraná. E Vesper, em latim, quer dizer oeste, que isso é uma referência à cidade de Cruzeiro do Oeste, onde são encontrados esses fósseis. É provável que fosse um animal adaptado não só para o clima quente, mas também a ser ágil, porque ele deveria se alimentar de tudo, desde filhotes de pterossauros, alimentar de carcaça, insetos, a iguana que foi descoberta. Ele provavelmente era um predador importante naquela região, embora ainda seja necessário fazer mais estudos para entender como funcionava a dinâmica de Cruzeiro do Oeste lá em meados do Cretáceo, há 100 milhões de anos. Bom pessoal, é isso aí. O estado do Paraná só tem 2 dinossauros descritos até então. Quem sabe novos dinossauros não são descobertos. Bom, uma curiosidade não só do Querens Draco, mas do Caiajara, é que eles são pterossauros que estão sendo estudados, indicando que a variedade de animais nessa região era muito grande. É provável que com o tempo a gente descubra novas espécies, então vamos ficar de olho. Eu já falei do Caiajara aqui e já comentei sobre a Bertassauro. Tem informação sobre eles também lá no site. Só vocês ir lá, vocês conseguem ler e aprender um pouquinho mais, especialmente em relação a esse ambiente de deserto que até então era inesperado que tivesse tanta vida. Muito obrigado a você que me acompanhou aqui e até a próxima com mais dinossauros de outros estados. Falou e até!